Bom dia, gente. Meu nome é Alec Requião, sou aluno do sétimo semestre do curso de Geologia e vim apresentar hoje o meu trabalho com a temática de Geoquímica dos Corpos Básicos e Ultrabásicos da porção leste do estado da Bahia. Minha orientadora é a professora Natália Barbosa, também do curso de Geologia. Bem, o meu trabalho está inserido em um projeto que busca a prospecção de níquel e cobalto, que são dois metais classificados como minerais estratégicos pelo Ministério de Minas e Energia do Brasil e pela Comissão Europeia e alguns países no mundo. Isso se deve ao fato deles serem muito importantes nas cadeias produtivas e essenciais para a fabricação de novas tecnologias, como celulares, computadores e carros elétricos, além de terem seu fornecimento dependente de diversos fatores externos. Nesse contexto, é importante estudar as rochas básicas e ultrabásicas, porque geralmente elas são associadas como importantes portadoras de mineralizações de alto teor desse tipo de metais, também como outros metais calcófilos, e é importante estudar o Itaúba do Caraçá, por se tratar de um cinturão que engloba muitos corpos básicos e ultrabásicos, alguns deles já mineralizados em metais como cobre, níquel e cromo. Com isso, esse trabalho tem como principais objetivos a construção de banco de dados geoquímicos das rochas básicas e ultrabásicas, e de intermediárias e ácidas que circulam esses corpos, além de elaborar diagramas geoquímicos e escrevê-los e interpretá-los, que vamos ver mais à frente. Abaixo no mapa do estado da Bahia, a gente consegue observar duas áreas em vermelho, que são as áreas onde estão situados principalmente os corpos que vão ser trabalhados nesse estudo. Bem, aqui a gente tem a divisão dos corpos por algumas categorias, no caso corpos básicos, ultrabásicos, granitóides e embasamento, e algumas divisões por idade, tanto os granitóides e quanto mais à frente vamos ver dos corpos básicos e ultrabásicos. Bem, a gente consegue observar primeiramente o diagrama FM, onde a gente tenta trabalhar a afinidade geoquímica dos básicos e ultrabásicos, e a gente observa que os corpos paloproterozoicos apresentam uma afinidade predominantemente toleítica, enquanto os mesoarquianos variam de toleítica a calciocalina. Nos diagramas de saturação de alumínio, a gente consegue observar um comportamento predominantemente metaluminoso da maioria dos corpos, com exceção do Vale do Curaçá, que varia até peraluminoso. E no diagrama de fração de ferro por sílica, a gente consegue observar também um comportamento predominantemente magnesiano de quase todos os corpos. Abaixo nós temos dois diagramas box-plot, onde a gente consegue observar as variações dos teores médios de magnésio e de titânio. No magnésio, a gente consegue observar variações consideráveis nas rochas paloproterozoicas e teores médios variando de 20% a 25%, e valores médios inferiores a 10% nas rochas mesoarquianas. E o titânio ele está ilustrando um comportamento que seria associado a elementos mais incompatíveis, como também sódio e potássio, e que não estão ilustrados no slide, e a gente consegue observar teores e variações mais elevadas nas rochas mesoarquianas. Agora nós temos diagramas do tipo Harker, que são dois grupos distintos das paloproterozoicos e mesoarquianos, onde a gente consegue observar novamente aquele comportamento, principalmente para o sódio e para o titânio, é uma variação muito considerável, consideravelmente maior em relação às paloproterozoicas, e a gente consegue observar comportamentos distintos do ferro total nas rochas paloproterozoicas e mesoarquianas, sendo nas paloproterozoicas um comportamento mais compatível, enquanto mais incompatível nas mesoarquianas. Falando agora dos granitóides, começando pelos sintectônicos, que são compostos predominantemente por sinitos, nós temos esses dois diagramas que mostram o comportamento predominante alcalino dessas rochas. Temos um comportamento predominantemente magnesiano e metaluminoso a peralcalino nessas rochas. Agora falando dos granitóides tarde ou pós-tectônicos, nós vemos os diagramas que eles apresentam um comportamento que varia desde afinidade alcalina, cálcio-alcalina. Nos diagramas fração de ferro por sílica, a gente consegue observar um comportamento que varia de ferro-ano a magnesiano com predomínio do ferro-ano, e no de saturação de alumínio conseguimos observar uma variação de peraluminoso a metaluminoso com predomínio de peraluminoso. E falando em embasamento, voltamos agora com três grupos, conseguimos observar que dois desses apresentam um comportamento mais calciocalino e outro apresenta um comportamento mais toleítico, que são enclaves básicos inseridos em desses grupos. Nos diagramas conseguimos observar uma variação parecida com o que foi observado no grupo anterior, que é uma variação de ferro-ano a magnesiano, com predomínio do ferro-ano, e uma variação de metaluminoso a peraluminoso, dessa vez com predomínio do peraluminoso. Sintetizando o que foi apresentado anteriormente, as rochas básicas e ultrabásicas apresentavam preferencialmente comportamento toleítico, magnesiano e metaluminoso, com uma grande exceção para o Vale do Curaçá, que oscilava bastante, principalmente no diagrama de saturação de alumínio, apresentando comportamento predominantemente peraluminoso, e a parte foi vista variações consideráveis de zircônio e nióbio, que pode indicar contaminação ou uma fonte de um manto mais metasomatizado. E também foram observadas diferentes variações e teores médios dos elementos titânio, cálcio, magnésio e sódio, diferentes comportamentos do ferro total por idade. Paloproterozoico mais compatível e mesoarquiano mais incompatível. Os granitóides, de forma geral, independente da idade, tinham um comportamento mais alcalino, e algumas variações associadas aos pós e tectônicos estavam associadas principalmente a teores maiores de sódio, potássio e cálcio. No embasamento, ele apresentava um comportamento predominantemente calciocalino, representado pelo complexo Caraíba e pelos tonalitos paloproterozoicos, com algumas exceções de toleítico por enclaves básicos. E por final, essas foram as principais referências que foram utilizadas nesse trabalho, e agradeço pela atenção.